muitas vezes você se pergunta, meu Deus, nossa, por que eu entrei nessa dívida? Por que eu utilizei meu cartão todinho e não percebi que eu tinha outras contas? Aí vem aquela história, aquelas histórias que a gente costuma trazer aqui pro programa, que você tem que analisar, tem que fazer uma planilha, tem que saber o que você está investindo no dia a dia, quais são os seus gastos, qual é o tipo de investimento que você tem que fazer e o cuidado que você tem que ter com esse cartão. Porque o dinheiro que está lá, ele não é seu se você não tiver deixado um dinheirinho lá para as despesas. Se você não deixou um dinheiro para as despesas e você conta com aquele valor que está lá investido, que não é seu, é do banco, você pode ter problemas. E quem vai falar sobre essa dívida de cartão no crédito é justamente o nosso advogado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vanusa. Bom dia, tudo bom? Nossa, Galvão, por que a gente está falando sobre esse assunto? Férias passou e eu sou daquelas que eu gosto de mexer. Gosto de mexer para a gente tentar colocar assim na vida das pessoas uma pitadinha de sal, mas é para que a gente venha pensar no que vem por aí. Nós estamos no mês de agosto, já entramos em mais um semestre e já chega o final do ano. Se você não se equilibrar com essa dívida do cartão de crédito, sair do controle ou tiver saído do controle, principalmente nas férias, quando chegar no final do ano, você está aí reclamando da vida dizendo que não tem sorte. E não é sorte, né, doutor? Na realidade a gente pode observar que a gente nunca está no momento que está sobrando dinheiro, né? Vem o começo do ano, vem aqueles gastos para quem tem filho, material escolar, vem gastos de IPVA, IPTU, enfim. Logo vem as férias, vem as festas, carnavais, meio do ano tem as férias, viagens, como você bem falou, já é dia das crianças de novo, os gastos voltam a aparecer, depois final de ano também, Natal, Ano Novo, todo mundo quer fazer aquela viagem, quer presentear os parentes, enfim, a gente acaba se apertando, né? E aí é complicado, porque assim, doutora, a gente teve as férias, quem pôde viajar, a gente acredita que muita gente, com a economia que nós estamos tendo no Brasil, no mundo, a gente sabe que não tá fácil. Então, muitas vezes, você viaja, mas de uma certa forma você viaja e nessa viagem que você vai fazer, você gasta. E muitas vezes você está gastando o que não é seu. Você está investindo e achando que está investindo, mas na verdade você está se endividando. Além de você gastar provavelmente o que você já tinha ali no cartão, que é seu, você muitas vezes está também gastando o que não é seu, gastando o que é do banco. E quando isso acontece, de uma certa forma, você tem duas dívidas. Aquele dinheiro que se foi, que provavelmente você teria que pagar outras contas e que você às vezes deixa de lado, e você ainda vai gastar aquele dinheirinho que estava no cartão, que está no cartão que não é seu. E que no final do mês você vai ter que prestar conta. E aí não é brincadeira, né? A gente sabe que esse investimento às vezes é muito complicado. E aí a gente pergunta, doutor, por exemplo, é melhor não pagar a fatura do que pagar o mínimo? Ou o contrário, se você não pode pagar a fatura, pague pelo menos o mínimo? A priori é importante esclarecer que o importante é a gente ter uma saúde financeira e tentar não gastar mais do que a gente ganha. Com certeza. Né? É porque muita gente faz aquela velha conta, né? Se eu ganho 10, o cartão é 20, então eu ganho 30. E na realidade não é. Se você gasta 20 no cartão de crédito, você já está 20 mil, né? 20 negativo no seu rendimento. Então você tem que ter essa consciência. Mas caso você venha a gastar, seja numa necessidade ou até em alguma questão de futilidade que a gente acaba gastando, umas férias desnecessárias, um item desnecessário, enfim. Caso venha a acontecer esse gasto, a gente precisa escolher o que mais se adequa à nossa saúde financeira. Então, a gente entende que nos dois cenários a gente vai perder, né? No primeiro cenário, em que a gente vai fazer o parcelamento do cartão de crédito, pagando o mínimo, ou pagando pelo menos o percentual que você tem, né? Às vezes 20, 30, 40, 50% da fatura, você vai pagar um juros maior, só que se você tem essa condição de pagar, pague. Porque você vai evitar questões como nome sujo, redução do score, vai evitar cobranças judiciais ou cobranças extrajudiciais que podem vir a acontecer em cima de um juros mais alto. Mas se eventualmente você estiver passando por uma dificuldade que você não consegue pagar, não vai adiantar você fazer um acordo,
porque você vai se apertar, não vai cumprir com as parcelas dos juros, vai continuar se endividando e vai acabar criando uma bola de neve. Exatamente, uma bola de neve. Então, o ideal é você buscar aquilo que se adequa melhor para a sua saúde financeira. Como eu disse, se você não tiver condições de pagar, é muito melhor que você não pague e cumpra com os compromissos essenciais da sua vida. E tem aquela história também, né, doutor? A pessoa tem ali um valor, muitas vezes, ali de um cheque especial do cartão de crédito que foi dado pelo banco. Se essa pessoa pagar essa conta, por exemplo, mesmo que ela deixe de pagar outras contas financeiras que ela tenha que cumprir ali no final do mês, ela também vai estar com aquele cartão liberado para que ela possa resolver outras questões. Seria melhor assim? A gente vive muito hoje no Brasil, isso é a realidade muito do empresariado. A gente observa que o empresariado no Brasil ele vive muito de dívidas. Sim. Né? São empréstimos em cima de empréstimos, então é aquele velho jogo de cintura. Faz um empréstimo aqui para pagar outro, faz um refinanciamento aqui, usa um cheque hoje, que ainda é muito utilizado, usa um cheque para pagar uma conta, enfim. Mas a gente tem que ter muita cautela com isso, porque o crédito ele não é o teu inimigo, ele só é o inimigo da tua falta de experiência, da tua falta de interpretação. Então, tu tem que usar o crédito de uma forma que ele traga benefícios. Se eu for usar o crédito para fazer um refinanciamento, eu vou pagar mais juros. Ou se eu vou fazer um acordo com um banco para fazer esse pagamento, eu vou ter alguma outra contraprestação do banco, vou manter meu nome sujo por um período. Certo? E aí fica também um mal pagador, né? Não se torna um cliente viável para aquele banco. Sim. Aquele banco não vai fazer muitos investimentos em você porque ele já viu que você é um mal pagador. E aí eu te pergunto, o banco ele pode bloquear a sua conta se caso você não pagar? Isso vai depender muito das cláusulas do teu contrato com o cartão de crédito. Todo cartão de crédito que a gente faz, aquela letra que a gente coloca lá, aceitar e continuar, são as cláusulas de um contrato de adesão do cartão de crédito e do cheque especial também, quando a gente usa alguma conta corrente. E nesse caso, se tiver alguma cláusula de bloqueio de valores em conta, pode ser que seja sim esses valores bloqueados. Ou pode ser que mesmo que não tenha essa cláusula, dependendo do valor, o banco ele pode entrar com uma ação judicial junto de alguma comarca e te cobrar esse valor judicial, e o juiz pode expedir a obrigatoriedade para o Banco Central fazer o bloqueio desses valores. Doutor, o que a gente costuma não ver no cartão de crédito e seria interessante? Muitas pessoas recebem ali o boleto para pagar, muitas pagam de forma online e quando vão perceber não estão observando de verdade o que está acontecendo ali. O que as pessoas devem observar quando o assunto é juros, que elas não costumam observar ali no cartão de crédito e pode, de uma certa forma, passar despercebido, e quais são os meios, assim, dela observar e dizer, não, isso aqui eu não vou pagar porque esses juros aqui não convém. Pronto. Quando a gente recebe a fatura, primeiro é observar todos os gastos que a gente teve, porque por vezes pode ter algum gasto que a gente vai observar que ou é um gasto demasiadamente desnecessário, que a gente só consegue observar depois que a gente gasta, e observar também as taxas de juros que a gente estaria pagando. Via de regra, o cartão de crédito ele não tem juros. Sim. Então, se eu passo o meu cartão de crédito para pagar na próxima fatura, eu não vou pagar nenhuma taxa mais do que isso. Talvez uma anuidade que o cartão A ou B deve cobrar, mas nada além disso. Ele só vai te cobrar juros se você atrasar essa fatura. E aí você deve observar qual a capitalização diária, ou seja, qual os juros ele está te cobrando por dia, por mês e por ano. E se esse juros ele é demasiadamente alto ou não. De natureza, o cartão de crédito e o cheque especial eles já são juros de mora muito altos. São juros que chegam aí chegavam a 600% ao ano. Então, por isso que a gente vê aquele fenômeno, uma dívida de 10 mil chegava a 50, 60, 70 mil. Tem aquele cartãozinho roxo que às vezes a gente já viu aí pessoas que estavam devendo R$800, chegava a R$1 milhão. Nossa. Obviamente isso é abusivo, né? Obviamente isso é abusivo. E aí, fora dessas obviedades, a gente pode acompanhar todas as taxas de juros no próprio site do Banco Central, no Bacen. Lá no Bacen você consegue acompanhar as taxas médias de juros, onde os juros eles podem distanciar um pouco, mas eles não podem se distanciar em demasia. Eles não podem ser uma vez e meio acima daquela taxa média de mercado. O que pode ser observado nesse cartão de crédito se, por exemplo, você não fez um pagamento no mês anterior,
de alguma fatura e de repente essa fatura está na sua mão. Ela está sendo cobrada ali no cartão de crédito porque você não pagou. Mas você recebeu em boleto, você foi e pagou. Automaticamente essa dívida sai do atraso ou ela ainda continua ali? O que normalmente vai acontecendo é que você paga o valor da tua fatura em normal, só que esse valor de juros, encargos, impostos, que inclusive incide também em cima dos juros do cartão de crédito, eles são jogados para a próxima fatura. Então é muito provável. Mas a conta em si, ela sai. A conta, se você quitou a conta, ela vai para uma próxima fatura. Aí cabe a você quitar a próxima fatura para poder manter esse equilíbrio financeiro. Caso contrário, se você não quitou a primeira parcela, mas foi jogado os juros, ele vai só contabilizar na outra fatura. Então, tá, ele contabiliza na outra fatura, mas não quer dizer que não exclua a que foi paga. Não. Tem que excluir. Sim. Isso também tem que ser observado. Tem que ser observado. Para não dar problema de jeito nenhum nas suas contas. Bom, o doutor já falou e a gente reforça mais ainda essa questão de você não ter o seu nome sujo. É interessante, se caso você não tem como pagar de jeito nenhum, renegociar com o banco? A renegociação ela vai trazer juros, encargos em cima de todo tipo de renegociação. É como se fosse um novo empréstimo que você está fazendo. Mas é claro que se você conseguir buscar uma nova fonte de financiamento, em detrimento da taxa de juros do cartão de crédito ou do cheque especial, seria muito mais vantajoso. A gente tem hoje uma taxa de juros média aí entre 2% e 2,5% para a pessoa física, e a taxa média de juros do cartão de crédito pode chegar a 10%, 15% ao mês. Então, como é que a gente deve alertar as pessoas com cartão de crédito que muitas vezes elas recebem em lojas? Esse cartão de crédito de loja, eles sempre vêm muito uma letra miúda, né? Então a principal queixa são das taxas, tarifas que são cobradas, às vezes anuidades, oferecem um desconto ali na primeira compra, mas você acaba compensando isso em algumas anuidades, né? E por vezes também é um cartão que a gente deixa de observar, não é aquele cartão costumeiro, a gente só fez uma vez, às vezes a gente não recebe a fatura ou pensa que não recebeu, porque muitos deles são enviados por e-mail, não para o nosso endereço. Então a gente tem que ter muito cautela com isso. Tem gente que anda com 20, 30 cartões de crédito na bolsa. Né? Mas, se possível, concentrar tudo em um só cartão de crédito vai facilitar esse tipo de compra. Doutor, ainda falando desses cartões de crédito, olha o que o senhor falou. Às vezes a pessoa tem 20 cartões de crédito numa bolsa e vai utilizando, ou às vezes tem vários cartões que não utiliza mais, mas eles são de crédito. Sim. Qual seria a ideia relacionada a isso? Se você não utiliza mais aquele cartão, seria interessante você dar um fim naquele cartão, tipo, fazer com que você não tenha mais nenhum, enfim, não estou usando. É interessante ligar para o banco, cancelar, qual seria a ideia? É interessante cancelar, primeiro porque muitos têm esse mimo, né? Tem esse apego. Sim. Ah, não, eu não estou usando, mas vai que um dia eu preciso. E esse é o perigo, né? Só que aí a gente tem alguns pontos. Primeiro, a gente sofre muito risco de golpes. Sim. Então, por vezes, um cartão ele pode vir a ser clonado, ele pode vir a ser... Você pode acabar caindo num golpe com um cartão, principalmente se tem uma taxa, um limite muito alto. Né? Então, se eu tenho 10, 20 cartões, é mais difícil de eu controlar, de fazer esse controle. Então, é muito melhor você tentar enxugar. E facilita também o controle financeiro. Se eu tenho 20 cartões, às vezes eu uso um, não observei, tenho que pagar com outro. Tem gente que faz o autofinanciamento, que inclusive é crime, aquela questão de passar o cartão na própria maquineta para conseguir um dinheiro. Então, assim, o cartão de crédito hoje ele vem sendo, acho que, um dos principais meios de uso, ele e o Pix de pagamento, mas é um risco muito alto para as pessoas, principalmente quando elas banalizam isso. E banalizam porque muitas vezes não desconhece até os juros, né? Sim. Daquele banco, daquele cartão, e acha que naquele momento de desespero. E assim, engraçado, agora nesse mês de agosto foi o Dia dos Pais, e a gente sabe que tem aquelas pessoas, principalmente os jovens, a gente queria chamar muita atenção dos jovens, que tem um cartãozinho na mão e que muitas vezes não sabem utilizar. Eles fazem compras assim, que acham bem interessantes, sugestivas, mas muitas vezes eles não têm a condição. É confiado muitas vezes no pai e na mãe. Isso é algo que o pai e a mãe têm que ficar de olho. Com certeza. O controle financeiro de uma criança, ele com certeza vai ser mais limitado do que de uma pessoa, ou pelo menos deveria. Né?
ser mais limitado que uma pessoa adulta. Então, os pais, eu entendo muito que os pais eles têm que fazer esse controle, essa conversação financeira com os filhos desde pequeno, para que eles entendam quanto que custa, quanto que vale, se vale a pena. Com que investir, porque às vezes o investimento é totalmente sem lógica. Sim, você está investindo em algo que não vai trazer nenhum benefício para você. É o famoso investir em memórias, né? Sim. Você está investindo em memórias, né? Investindo em memórias. Só que isso pode causar outros problemas, né? Muito bom. Doutor, se eu fizer um acordo com o banco, eu corro o risco de não ter mais crédito com esse banco? Pronto, existem cláusulas, né, e isso é sempre importante falar. Quando você faz um acordo com o banco, é importante você solicitar uma minuta de acordo. Você assinar esse acordo e ler esse acordo. Se você, às vezes, se declara que não tem essa competência para entender o acordo, até porque às vezes são várias páginas, né, reconhecer essa taxa de juros, você, por obviedade, tem que procurar um profissional que entenda para fazer esse acompanhamento. Mas de todo acordo, se for um acordo em um processo judicial ou apenas em uma cobrança administrativa comum, você tem que ler as cláusulas. Por quê? Nesse momento, às vezes você fica impedido. Na época, acho que ano passado, a gente teve um programa de regularização de dívidas, onde as pessoas ali estavam regularizando suas dívidas, só ficavam impedidas em face de alguns bancos de fazer novos financiamentos. Principalmente com casas, né? Com casas. A gente sabe que nos bancos que facilitam mais as compras de imóveis, às vezes você resolveu algo ali ou, por exemplo, pagou parcelas e o seu nome continua com problema, porque essa dívida está sendo vendida para outra pessoa. Isso acontece também, doutor? Pronto. O principal macete é você ler o seu contrato, observar se tem alguma cláusula dessas. Se não tiver, após pago, você tem que ver se seu nome saiu das inscrições de limitação de crédito. SPC, Serasa, Boa Vista, enfim. Depois disso, você vai acessar o site do Banco Central. No site do Banco Central, utilizando sua assinatura Gov, você consegue ver o SCR, que é o famoso registrado, a lista negra dos bancos. Lá ele tem todas as movimentações financeiras que você tiver, movimentações de crédito, financiamento, empréstimos, enfim. E lá ele tem uma coluna específica que se chama prejuízo. Nessa coluna, onde tiver escrito em prejuízo, significa que você deu calote no banco. Então, quando você vai fazer um novo financiamento... E que fica super guardadinho, de você não sabe se você não buscar. E aí o que o banco fala é que é uma lista que eles não têm acesso. Só que quando tu vai fazer é meramente informativo e eles não têm acesso. Só que quando tu vai fazer qualquer financiamento, tem uma cláusula que tu marca que é justamente autorizando eles a buscarem o SCR. É quase uma conversação entre eles, sim, né? Uma sim. dificuldade para você conseguir financiamento, para você se dar bem e comprar aquilo que você tanto deseja. Porque é um acordo praticamente entre eles, exatamente. Né? Que vai criando uma certa dificuldade. Então é interessante as pessoas ficarem atentas. Geralmente, quem vai lhe dar essas informações são os corretores. Exatamente. Né? Os que vão lá lhe oferecer o imóvel e bem naquela hora, às vezes, seu nome não tá legal. Muitas vezes a pessoa é surpreendida, né? Às vezes quitou a dívida com 2, 3, 4, 5 Sim. anos e às vezes a dívida ela continua lá no registrato, ou às vezes até no serviço de proteção de crédito. Se você financiou ou se você pagou com parcelas, como eles deram essa facilidade para você fazer, é algo justo manter o seu nome numa condição limpa, porque você não negou pagar. Sim. E aí é importante falar sobre isso. Nesse caso, qual o direito que esse cidadão tem e como ele pode fazer? Descobrir que meu nome está ali nessa lista. Ele vai ter direitos? Existe uma tese de que se a sua dívida é paga e ela está lhe causando prejuízo, você não pode ser punido por isso. Inclusive dívidas prescritas, são aquelas dívidas caducas, né? Depois de 5 anos, são dívidas que elas não podem lhe trazer prejuízo, certo? Então, caso você tenha algum prejuízo, você vai financiar uma casa, vai financiar um veículo, vai fazer um empréstimo e consta lá que existe uma negativação e essa negativação ela não vem, ou pode ser até que venha, né, dos órgãos de proteção de crédito, você deve procurar judicialmente ou administrativamente pelos órgãos PROCON, pelo próprio PROCON ou pelo próprio banco, né, buscar os seus direitos de ter essa exclusão, certo?
Muito Porque bom. isso é algo muito grave, você está impedindo que uma pessoa ela dê continuidade na sua vida financeira. Verdade. E aí, assim, e se esse nome está naquela lista e a pessoa quer resolver aquela situação, automaticamente ela pode? Ela pode, só que são termos do banco, né? A exemplo, muita gente fala de pagar a dívida com desconto quando ela está próxima de caducar, certo? Isso é uma realidade? Só que se trata de um acordo. Então, pode ser que o banco ele não faça esse acordo. Você tem que ter essa conversação. Agora, não é inteligente também, né? Porque isso também faz com que a própria economia seja valorizada. Porque quando você é um cidadão que quer honrar com o que você não conseguiu, significa dizer que você é uma pessoa boa, é um bom pagador, você só teve momentos difíceis. Sim. E você quer quitar. O ruim é quando você não quer fazer nada. Sim, sim. Né? Então, se você quer resolver a situação, seria mais inteligente dos bancos acreditarem mais nesse cidadão para que ele venha ter novos clientes assim. Mas, enfim. Geralmente quando a gente busca o banco, são dívidas inegociáveis de primeiro momento. De primeiro momento, sempre tem gente que trata, né, que diz que cheguei, o gerente era meu amigo e agora não é mais. O gerente é funcionário do banco, certo? Então ele não vai fazer nada que se prejudique. Seu melhor amigo é você. Exato. Seu melhor amigo não é ele, é você. Então você tem que confiar em você, né? Em Deus, depois em você. Ei, doutor, tem alguma informação que ficou faltando, que o senhor possa passar para quem está em casa, para ter cuidado com essas dívidas ainda de cartão de crédito? Bom, como eu sempre falo, é importante ter muito cuidado com essa questão financeira, saúde financeira em especial, mas se por algum momento, por algum motivo, você deixou de pagar essas dívidas, você não conseguiu cumprir, adimplir com essas dívidas, você deve reconhecer seus direitos, que é o direito de não ter cobranças vexatórias, é o direito de, depois que pagar a dívida, essa dívida ela não pode mais lhe causar prejuízos. O banco limitou meu crédito. Isso pode acontecer. O próprio banco ele pode limitar esse teu crédito, mas a gente observa que depois de um tempo ele volta a lhe dar crédito novamente. E o mais importante... E até melhor. Porque, sinceramente, se for para você continuar gastando o que você não tem condição de pagar, exatamente, não adianta. Mas, e o principal, já tive aqui falando antes, legislação nova do ano passado, que estabeleceu um limite para evolução dessas dívidas. Não existe mais hoje essas dívidas do cartão de crédito que vão chegar a R$1 milhão. Essas dívidas são limitadas hoje até o dobro. O doutor já falou sobre isso de verdade. Se você gastou 1.000, a sua dívida só pode chegar até 2.000, ela não pode passar disso. Muito bom. Fica aí, né, esse lado positivo e, gente, sinceramente, aquelas histórias, hoje é aniversário do meu amigo, amanhã é o dia dos pais, depois vem o dia das crianças. Faça o que você pode fazer. E muito cuidado com pressão psicológica, que é o que acontece muito. Mas eu comprei e você se sente mal porque também não comprou. Não tem que comprar a mesma coisa que o outro comprou. Olha nas redes sociais, fica empolgado. Às vezes você acha que o amigo fez algo melhor do que você. Meu amor, faça o que você puder nas suas condições. Se der para presentear naquele dia, presenteia. Se der para dar um abraço, vai dar um abraço. Se der condição de dar uma flor, dá uma flor. Lembre-se, mande uma mensagem. Nem tudo gira em torno de bens materiais. Principalmente a verdadeira amizade. Se dá, dá. Se não dá, não adianta se endividar quando você não pode. Não é verdade? Exatamente. Deu, não deu? Eu sou dessa época. Se deu para comprar, comprou. Se não deu, minha filha, deixa pro próximo mês. E pode chorar, não tem problema não. O choro faz até bem, você fica esperta. Não faz mal, não. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Vanusa. As pessoas que quiserem entrar em contato com o doutor, tem o Instagram dele também, né, doutor? Instagram @FCOGeneto. Geneto, e também pelo Instagram da PAC. Muito bom. A gente está sempre lá trazendo direitos, trazendo eventos, certo? Pronto, a gente volta na próxima semana com direitos e deveres e, é claro, sempre informando você com o que é necessário, tentando te ajudar.